Dando início, então, à parte 3 aí da nossa aula de exercício resolvido, aula 8. Ok, vamos lá. Você já viu um espaço vetorial sobre F de dimensão N. Considere F também um espaço vetorial sobre F, né? Seja então F de V para F uma transformação linear, tá? Essas transformações são su- super importantes, tá? Que vão do espaço vetorial para o corpo. São importantíssimas. Geralmente a gente estuda, passa um tempão no curso de álgebra linear estudando o espaço dual, tá? Que é o lugar onde moram essas aplicações. Bom, mas eu não vou falar sobre o espaço dual. Geralmente isso é no segundo curso de álgebra linear. Ele pede aí para mostrar que a dimensão do kernel de f é igual a n ou n menos 1. Isso vem do teorema do núcleo imagem, né? Por quê? Porque a dimensão do domínio, que é V, né? A dimensão de V é igual à dimensão do kernel da f mais a dimensão da imagem da f. Tá? Por isso. E isso aqui é n. E bom, a gente falou, né, acho que no vídeo 1, na parte 1, que como esse range aqui está contido no corpo perfão, isso aqui só pode ser 1 ou 2, né? Então isso aqui é, sei lá, x mais y, e y só pode ser 1 ou 2. Então x é n menos y, com y sendo, desculpa, 1 ou 2 não, 0 ou 1, né? Então os valores possíveis são n e n menos 1. Tranquilo, né? Ok, e para B? Para B, ele está falando que F e G são elementos não nulos linearmente dependentes. Se você tem dois elementos linearmente dependentes, né? Esse L de V para F é o espaço vetorial das transformações lineares de V para F. Tá? Mas dois elementos linearmente dependentes, um é múltiplo do outro. Então F é igual a alfa G, por exemplo. Né? E aí é o seguinte: se a dimensão da imagem de G é 1, a dimensão da imagem de F também tem que ser 1, certo? Porque imagina que a dimensão da imagem de G seja 1. Em particular, isso quer dizer que o 1 do corpo pertence à imagem de G. Então quer dizer que tem um G, tem um Vzinho, né, que o G de Vzinho dá 1. E aí o F de 1 sobre alfa vezes o 1 tem que ser, né, obrigatoriamente, desculpa, 1 sobre alfa vezes o V, né, vezes o V, tem que ser 1 sobre alfa vezes precisa ser alfa vezes G de 1 sobre alfa V. Isso aqui é alfa, 1 sobre alfa, G de V, que é 1, né? Ou seja, aí a imagem da F também precisa ter dimensão 1. E aí a dimensão do kernel é a mesma, né? Mas veja, ele pediu para mostrar que o kernel é igual. Aí para mostrar que o kernel é igual, isso segue diretamente que um é múltiplo do outro, tá bom? Por quê? Se Vzinho pertence ao kernel de G, então G de V é igual a zero. Isso aqui acontece, né? Se isso aqui acontece, então F de V é igual a zero. E isso ia ser somente C, já que o alfa é diferente de zero.
E isso aqui quer dizer que o V pertence ao kernel da F. Então, o V pertence ao kernel da G, se somente se V pertence ao kernel da F, esse é um bom jeito de dizer que dois conjuntos são iguais, né? Legal. Então, vamos dar uma olhadinha no exercício 4. Bom, no exercício 4, ele pede para a gente considerar... considerar o espaço das sequências, denotado por f de n. Quer dizer, são todas as sequências conectadas no corpo F, sequências infinitas, né? Que a gente vai somar a coordenada e multiplicar do jeito que você imagina mesmo, multiplicar a coordenada por um elemento de F. E aí ele falou, olha, verifica aí a minha operação, right shift e left shift, né? Nessa A ele fala, pega uma sequência e muda todo mundo uma casinha para a direita. Essa transformação é injetora, mas não é sobrejetora. E de fato, ela não é sobrejetora, porque sempre a primeira coordenada vai dar zero, né? E você tem a sequência que é 1, 0 em todo o resto. Então, esse A eu nem vou escrever nada. Bom, ele está pedindo para mostrar que ela é injetora. E para mostrar que é injetora, é muito simples, né? Se o T vamos lá, vou chamar assim, tá? De xn igual ao t de yn, isso aqui quer dizer que o vetor 0, xn, né? É igual ao vetor 0, yn. Então quer dizer que as duas sequências são iguais no final do dia, né? Quer dizer que a sequência xn é igual à sequência yn. Essa notação que eu usei está abaixo da linha do ruim, tá? E por que ela não é sobrejetora? Porque a sequência 1000 não pertence a ela. E aí ele deu o exemplo do right shift de uma transformação que é sobrejetora, e de fato ela é sobrejetora, para você ver que ela é sobrejetora, é só você pegar qualquer transformação, passa no transformador de cima e depois joga no de baixo, que você vai voltar para o mesmo lugar. Ela tem uma inversa, né? Ela tem uma inversa à direita, então ela é sobrejetora. Beleza? E ela não é injetora por quê? Porque ela come o primeiro elemento, né? Então, se de repente eles diferem no primeiro elemento, a imagem é a mesma, só que ela não é injetora. Então, tranquilo. E esse C? Ele quer que você encontre uma transformação do conjunto dos polinômios para o conjunto das sequências que seja injetora. E essa aqui também é muito simples, porque se você pega um polinômio, né, sei lá, A0 mais A1x mais A2x quadrado mais ANx elevado a n, o que a gente faz é associar esse cara com a sequência. Ele naturalmente é associado a uma sequência que termina, né? A sequência 0, A1 até a n. Essa sequência termina. Só que aí você pode completar com zeros. Zero para sempre. Então essa função é injetora, né? Isso aí você consegue colocar o conjunto dos polinômios dentro do conjunto das sequências. Ele é isomorfo a um subespaço do conjunto das sequências. As sequências que eventualmente acabam, né? Só um comentário. Qual que é o ponto desse exercício? Por que o professor passou esse exercício, né? Porque tem um teorema que eu não falei, que é esse aqui, ó. Seja T de V para V um operador linear, né, uma transformação de espaço nele mesmo, e aí isso é verdade. Se você considera, né, que a dimensão de V é a dimensão do kernel de T, mais a dimensão da imagem de T. Para isso aqui ser verdade, o espaço tem que ter dimensão finita, certo? Então, se o espaço tem dimensão finita, aí isso aqui vale. E aí, se T é injetora,
Então, o kernel de T é o espaço vazio e a dimensão do kernel de T é 0, né? E aí a gente vai ter que a dimensão de V é igual à dimensão da imagem de T. Só que a imagem de T está contida em V. E o único subespaço que tem dimensão completa é o próprio espaço todo. Então daqui a gente tira que o V é igual ao range de T. Beleza. E por outro lado, se a T é sobrejetora, você aí, né? Se a T é sobrejetora, se T é sobrejetora, aí a dimensão do range é, é a própria dimensão do contradomínio, que é igual ao domínio. E aí você vai tirar que a dimensão do kernel de T é igual a 0. E aí você tira que T é injetora. E essa, não é que essa conta não vale para dimensão finita, para dimensão infinita. É que se a dimensão for infinita, aí você vai ter algumas conclusões que não valem, tá? Se a dimensão for infinita, essa conta, esse mais, é um mais que envolve números infinitos, tá? Não, isso, a matemática já chegou lá, a gente sabe fazer essas contas. Só que essa conclusão aqui não vale se a dimensão for infinita. Não vale. E essa aqui também não vale, tá? Se a dimensão for infinita. As outras valem, tudo o resto é verdade. Tudo o resto é verdade. Ah, beleza. Então, isso dá uma explicação, né? Vamos dar uma olhada nesse exercício 5. Esse é um exercício clássico do Hoffman, todo aluno já sofreu com ele algum dia. E ele dá uma transformação linear no espaço vetorial. Ele não diz que tem dimensão finita, ele diz que f2 é igual a f, tá bom? E aí ele pede para a gente mostrar que f2 é igual a f, quer dizer que f de f é a própria f. Primeiro ele pede para você mostrar que v menos f de v está sempre no kernel da f. Então, a gente tem que mostrar que para todo v, a f de v menos f de v, isso aqui dá zero, né? A gente precisa mostrar isso. Bom, mas como esse operador é linear, isso aqui vai dar f de v menos a f da f de v. Isso aqui dá f de v menos, só que a f da f é a própria f, né? E isso aqui é o vetor nulo. Então isso sempre pertence, né? Isso sempre pertence ao kernel, de fato. Então, v menos f de v sempre pertence ao kernel da f. Beleza, essa foi a A. E agora a B. A B é imediata, porque é o seguinte, para todo Vzinho pertencente ao Vzão, que é o espaço vetorial, você pode escrever o Vzinho como V menos f de v. Isso aqui, essa parte, né, ela pertence ao kernel, como a gente já viu, mais o próprio f de v. Você subtrai e soma. Isso aqui pertence à imagem, pertence ao range. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo vetor se escreve como uma soma de um cara do kernel e um cara da imagem. E aí, com todo motivo, a gente diz que o espaço vetorial é a soma de dois subespaços. O kernel de f mais o range de f. Legal. E agora vamos dar uma olhadinha no C. O C, ele pede para
mostrar que não tem nenhum vetor em comum desses caras além do vetor nulo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai supor que o V pertence ao kernel de F e, ao mesmo tempo, ele pertence ao range de F. Aí o que isso aqui implica? Isso aqui implica que o V é um F de W, certo? Isso implica que o V é um F de W. E eu posso aplicar F dos dois lados aqui, e vou chegar aqui a F de V é igual a F da F de W. Bom, mas o V está no kernel, né? Então F de V é zero. E F de W é só F de W. Isso aqui é V. Então, o que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer que o V é o vetor nulo, né? Se ele está na interseção, ele tem que ser o vetor nulo. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui e já retomo para a quarta parte.